versículo 7. Êxodo 37. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 30, versículo 7. Aleluia. Algumas crianças já vai ficando, as de Santa Ceia já vai sentandinha, a Lohane está aí, o Gabriel. Cadê as mais? Crianças que participam da Santa Ceia, ouvem a palavra. Gabrielzinho, glória a Deus, ouvindo a palavra. Lohane, Stephanie, glória a Deus, né? Sentadinho para ouvir a palavra de Deus. Bem bonitinho. Criança até 9 anos lá na salinha, amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus. Parece que quebrou o gelo, irmão. Amém? Os irmãos sabem o que é ambiente profético, irmão? Sabe o que é mover algo daquilo que está sendo movido por Deus, assim? Não é religiosidade, irmão. Sabe? É mover algo que não é para mover. Sabe? Tirar daqui é olhar para o Senhor e dizer assim: o Senhor sabe o que está faltando. Então o Senhor vai enviar para lá. A gente não tira de cá para cobrir lá. Amém? A gente tem que viver o abundante de Deus. O Senhor está vendo que eles estão sem e vai ter para lá. Amém, irmãos? É isso que nós temos que viver. É essa mentalidade de reino que nós temos que ter. Queridos, capítulo 30 do livro do Êxodo, versículo de número 7. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: e Arão, sobre ele queimará o incenso das especiarias, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante pelas vossas. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto e nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano Arão fará expiação sobre as pontas do altar, com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiações sobre ele pelas vossas. Santíssimo é ao Senhor. Agora verso 34. Coloca ali para os irmãos ler. Quem está com a Bíblia acompanha. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas. Vamos falar? Estoraque, ônica e gálbano. Estas especiarias aromáticas, incenso puro de igual peso, e disto fará incenso, um perfume, segundo a arte dos perfumistas, temperado, puro e santo. E dele moendo pisará, e dele porá diante do testemunho, na tenda onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Amém? Queridos, se assente, tome, redobre essa atenção. Glória a Deus. Eu estava hoje à tarde falando com o Senhor: Senhor, a gente está se movendo, né? Deus está fazendo coisas no nosso meio, né? Até a questão da salinha, eu falei: Senhor, a salinha, né, está acontecendo. Parece que tudo está se encaixando, parece que tudo está se alinhando, sabe? Parece que tudo está entrando nos eixos. Só que se a gente olhar para esse comportamento, irmão, de tudo dar certo, já não é o propósito de Deus para nós. Porque tem vezes que vai piorar para melhorar. Tem vezes, Danilo, que tem que piorar, Marcelo, para poder melhorar. Tem vezes, pastor Claudinei, que as coisas tem que, sabe, ir ao extremo para poder o quê? Desfrutar de algo. Você entendeu? E a gente quer que as coisas... O mundo está querendo que o governo melhore. E não vai melhorar, irmão. Não vai melhorar. Vai ter um tempo até que vai dar uma apaziguada chamada de tempo da paz. Quem conhece esse tempo? E a Bíblia diz que quando o povo disser, Apocalipse vai dizer que quando esse povo disser a paz na terra, virá uma repentina destruição. Quando o povo dizer paz na terra,
Aí o Senhor vem. Então diga para alguém do seu lado: não vai ter sossego, irmão. E uma coisa que Deus gosta, irmão, e se tem uma coisa que Deus é, irmão Vanaína, é de caráter para receber de nós desafios. E talvez você já desafiou o Senhor, quem sabe você não lembra. E quem sabe hoje você está num afoito de uma guerra, de uma luta, vivendo uma pressão, querendo que as coisas melhorem, quando na verdade você lançou um desafio para o Senhor há algum tempo. E se tem uma coisa que o Senhor gosta, é de desafio. E Ele não volta atrás quando nós desafiamos o Senhor. Sabia, Marcelo? Ele não volta atrás quando nós lançamos um desafio. Um exemplo: Senhor, eu e minha casa, Senhor, a partir de agora, Senhor, se o Senhor fizer, se o Senhor... E a gente desafia o Senhor. E quem sabe hoje você está relutando. Quando não, tem pessoas que estão brigando com Deus, murmurando sobre aquilo que é fruto de oração, que orou lá atrás, mas não lembra. Meu Deus, por que esse carro orou para ter um carro? Por que esse casamento orou para casar? Mas essa menina orou para ter filha. E está reclamando em cima de algo que é fruto de oração. Sabe por quê? Porque nós estamos perdendo, irmão, o original da essência. E o que nos mostra, irmão, a entender, sabe? O que nós estamos vivendo diante do Senhor é uma essência verdadeira. Uma transparência de uma essência onde o Senhor desce e diz: eu estou recebendo algo de você. Eu estou disposto a receber. Quando eu fui para esse texto, irmão, sabe qual é o problema? O problema, irmão, é que quando o inimigo, ele consegue, sabe, tirar de nós a verdadeira essência, nos afastar, porque ele vê que a gente, o inimigo, irmão, nada cai por terra da sua sabedoria também. Por quê? Porque o diabo é inteligente, sim ou não? Fica para alguém do lado: o cão é inteligente, a gente que dorme no ponto. E ele é inteligente, Miquel. Sabia, pastora? O cão é inteligente. Pensa, não tem como Maria dizer que o cão não é inteligente. Ele é. E ainda é motivado. Levanta todo, se é que dorme essa desgraça, levanta todo dia disposto a destruir tua casa. Levanta todos os dias disposto a arrebentar com o teu ministério. Levanta, mas olha, sabe, endiabrado, para destruir família, para destruir igreja, para destruir pastor. A minha pergunta é: qual tem sido a tua motivação em entregar uma essência ao Senhor? Mas pastor, por que é que eu preciso carregar uma essência? Diga para alguém do seu lado: você precisa carregar essa essência. O problema é que o diabo, ele não quer vir, pastora Ana, sabe, e destruir a tua casa, assim, sabe? Sabe, a gente pensa assim, às vezes, irmã Valéria, que, sabe, o diabo vai vir com chifre, com garfo. E não. O diabo às vezes está te arrebentando com uma atitude. O diabo está arrebentando você, sabe, com uma ideologia formalizada na tua mente que você não consegue vencer. O diabo está destruindo você com uma mentalidade medíocre. Deixa eu contar isso aqui para rapidinho para você. Eu conversava com a pastora à tarde e falei: amor do céu, eu vou, se Deus me permitiu, né, pastor? Deus permitiu. Eu falei: se Deus permitiu, eu vou contar essa reflexão. Tinha um camarada que queria vender uma casa. Ou seja, tinha um cara que queria comprar uma casa, né? E aí foi lá, olhou aquela casa e falou: vou comprar essa casa. Vou comprar. Quanto que é o valor? Ah, é R$1 milhão. Eu vou lutar e vou comprar essa casa. Qual que é o valor? 1 milhão. Vou comprar. Aí o dono da casa foi vender a casa para esse rapaz por 1 milhão. Vamos colocar 1 milhão. E aí no contrato ele falou: você viu o negócio seguinte, eu vou vender por 1 milhão, só que eu só te vendo esta casa se no contrato você me permitir colocar algo simples na casa, que é um desejo meu. Só que esse negócio simples, que é um negócio meu, o proprietário da casa falou, antes de vender: se você deixar eu colocar, tem negócio feito, senão eu não vendo essa casa para você. Nem por 3 milhões. Qual é o negócio simples que você quer? No contrato precisa estar escrito assim, ó, que bem na porta da entrada eu vou pregar um prego. E se você que está comprando a casa
casa remover esse prego, o acordo vai para o distrato e a casa volta a ser minha. O cara falou: um prego? Sério? É sério isso? Negócio fechado. Pode colocar 10 pregos se quiser. Não, é só um. E o morador da casa dele foi lá e colocou um prego bem na porta e colocou no contrato. Passou-se 1 ano, 2 anos. O ex-morador um dia, passando aonde estava uma carniça apodrificada, aquilo já estava juntando bicho, Miguel. Pegou aquela carniça, foi lá no preguinho e colocou. E aí, pastor? E aí você já sabe, o cheiro inalou. A podrificação entrou para dentro daquela casa. Dormir dentro dessa casa? Sem chance. Aí o cara que comprou a casa 2 anos atrás, quando foi pegar a carniça para tirar, lembrou, tá no contrato. Eu não posso mexer? Eu não posso mexer? Moral da história: o diabo não quer destruir com um garfão, ele só quer um prego na tua vida. O diabo só quer um prego no teu casamento. O diabo só quer um prego na tua maternidade. Só um prego. Para quê, pastor? Para que ele possa entrar e sair. Não é destruir, mas ter legalidade. Diga para alguém do seu lado: não deixe o diabo colocar esse prego na tua vida. E tem pessoas que realmente não aceitam o fato do inimigo colocar esse prego, estabilizar algo. Por exemplo, eu entro e saio. Eu entro e saio. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele vai arrancar esse prego da tua história. Levante a tua mão, quero liberar uma palavra de Deus para o teu coração. Deus vai colocar a gente numa essência onde não vai ter legalidade para demônios, não vai ter legalidade para diabo do inferno arrancar de nós o nosso propósito, irmão. Existe um Deus poderoso para arrancar todas as armadilhas do diabo, de Satanás, e o nome do Senhor ser glorificado na nossa história. Ele vai bater naquele preguinho. Para quê, irmão? Para ferir a nossa essência. Ontem eu lembrei disso. Quando o diabo tentou escandalizar, fazer um negócio feio, né? Eu lembrei: ah, Satanás, é um prego, né? Mas na minha vida não, na nossa igreja não. Você entendeu, Marcelo? Aquele preguinho sempre vai estar ali. E o diabo sempre vai tentar envolver com aquela carniça, sabe? Para feder, para trazer, sabe? Catinga, sabe? Para destruir mesmo assim, mas não assim a tua vida assim, mas para destruir os teus propósitos, teus sonhos. Quem que dorme numa casa com uma carniça na porta? Quem que tem prazer de se alimentar numa casa com uma carniça na porta? Irmão, olha para cá. Tem vezes que esse prego, que ele é legalidade, onde o diabo não deixa você viver uma verdadeira essência do Senhor. Sabe por quê? Porque o prego não deixa você ver que reino não é nada forçado. O reino de Deus é espontâneo. Deixa eu começar a pregar. E disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque. Diga para alguém: estoraque. Pastor, por que Deus pediu essas ervas, especiarias aromáticas, Danilo? A palavra estoraque, ela traz uma erva, Zé, ou melhor, essa especiaria, estoraque, é uma resina que ela pingava de uma madeira, e que quando ela pingava no chão, todo mundo sabia: o estoraque pingou. Por quê? Porque o cheiro dessa essência era tão terrível de bom, que aonde passava dizia: tem estoraque aqui. Só que não adiantava bater na madeira. Se batesse, não saía. Cortava a madeira, também não saía. Esse estoraque era uma especiaria, uma resina, Miquel, que pingava de modo espontâneo. Então o sacerdote, para colher essa resina, ele não precisava ficar esperando. Ele sentia, porque era espontaneamente a resina caindo no chão e eles entendendo: é só ir colher. A resina pingou. Então não
precisava fazer guarda, não precisava forçar. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que reino de Deus, irmão, não pode fazer forçado. Enquanto esse prego estiver na nossa vida, tudo que a gente for fazer, apresentar para o Senhor, a gente vai forçar. Porque na verdade você força quando não é o Senhor que tem legalidade na sua vida, mas o inimigo entra, sai, rege, faz, coloca a tua razão, coloca o teu afoito. E o Senhor me trouxe aqui essa noite para dizer, irmão, a gente precisa viver essa essência do estoraque. Não tem necessidade de pedir para você fazer, irmão. Você tem que sentir prazer na tua alma de servir o Senhor. Você tem que sentir prazer, irmão. Você não pode se sentir incomodado quando a obra te chama. Você tem que sentir prazer, irmão, sabe, de viver essa essência. Porque a Bíblia diz que Deus não está trocando o essenciário, Deus está trocando a essência do essenciário. Porque, irmão, toda vez que era colocado a essência no essenciário, a Bíblia diz que o Senhor vinha e sentia o cheiro e recebia. Você está entendendo isso aqui, irmão? Aí eu fui e falei, não é possível, Senhor. Por que a gente não recebe bênção? Porque a gente quer forçar, irmão. Tem gente forçando maçaneta para entrar em empresa. Tem gente forçando maçaneta para dar certo. Tem gente que não tem nada naquele currículo, mas enche administração, não sei das quantas, nunca fez curso. Faço isso. Nem andar de carro sabe. Aí coloca lá, como é que é o nome? Profissão empilhadeira. E coloca. E nem tem. Não precisa forçar, irmão. Quem vive espontaneamente tem acesso. Aonde colocar as plantas do pé, Deus pisa com você. Aonde pisar as plantas do pé, Deus te dá autoridade, autonomia para dizer, minha serva, esse lugar é teu, ninguém vai tirar de você. Levante a tua mão para receber essa palavra. Isso aqui é teu, é teu, é teu. Ninguém vai, irmão, fala para alguém do seu lado, o que é teu, o bicho não come. Pronto, irmão. O que é teu, irmão. Mas pode fulano entortar o bico, irmão. Pode ciclano, sabe, contender, fofocar, mentir, sabe, caluniar. Romano diz, é o Senhor quem te justifica. Então, Brian, esse estoraque aqui é algo espontâneo. Então o que o Senhor está dizendo? Eu só vou descer essa minha igreja, vou voltar a ser espontânea. Eu estava numa mesa apostólica agora, quarta-feira com os pastores, o pastor Renato, Deus até me usou para falar com ele, até compartilhei uma palavra profética que eu liberei no coração. O pastor Renato tem uma igreja muito grande. E aí o menino sentar na mesa com esses caras, eu fico assim, Senhor, o Senhor me falou que ia colocar no meio dos príncipes. E eu sento naquelas mesas apostólicas, todos os pastores da cidade, da AME, e eu fazia tempo que eu não conseguia ir, eu já ia sempre nas quarta-feiras, daí eu ia no sábado, daí teu projeto, agora eu voltei. Falei, pastor, você leva o menino para a escola cedo, daí eu só venho para levar o outro. Eu tenho que orar, 2 horas de oração a gente faz na quarta-feira, depois senta num café, e aí a gente destrava o reino. Como que tá as igrejas de Ponta Grossa, como que tá? E ali o pastor Renato falou algo que me incomodou, porque o pastor Renato é um pastor saudosista, né? Aquele pastor saudoso. Mas Deus me usou ali para falar sobre os alicerces com ele. E ali, Zé, nessa conversa, Marcelo, ele falou assim, pastor, sabe qual é o problema nosso como pastores hoje? Que nós mimamos uma igreja. Nós colocamos um hábito numa igreja. Nós, pastores, o erro está em nós. E quando ele falou isso, eu fiquei pensando todos os cultos de domingo que eu faço isso. Todas as quartas que eu tenho que fazer isso. Toda ação da igreja que eu tenho que fazer isso. Como assim, pastor? É que ele falou assim, pastor, membro de igreja não se convida para vir para o culto. A gente convida o perdido. A gente convida quem precisa ser alcançado. Crente de igreja tem que saber, é meu? Só o Brian falou, é meu? Mas a gente mima, sabe? A ponto da pessoa ter que entender, eu preciso ir, quando na verdade não é sobre precisão, é sobre dever cumprido. Eu sirvo um Deus, Ele é fiel, Ele cuida, eu tenho uma igreja, eu tenho um pastor, então é meu dever. Então não há uma cobrança, irmãos, hoje e a gente falha nisso, irmão, é um hábito, é um costume da gente, vem, irmão, eu mesmo, irmão, né? Amém, irmãos, hoje culto, hoje tal. Na verdade, irmão, eu fico perdendo tempo às vezes de convidar os irmãos para vir. Eu fiquei pensando comigo, falei, pastor, você tem razão, sabe? É igual o pastor Edson pregou aqui.
Tem vezes que a gente, irmão, é tão limitado a ponto de entender o que é espontâneo, que a gente, às vezes, até o nosso louvor é falho, pastor. Porque a gente vem aqui, pega o violão e diz: venha Espírito Santo. É como se o Espírito Santo tivesse. E a gente convida o Espírito Santo, irmão. A onipresença do Espírito Santo já está conosco. Mas a gente acostumou tantas vezes chamar o Espírito Santo, quando na verdade ele já está. Ele não quer que você chame, ele quer que você sinta ele. Diga para alguém do seu lado: você vai voltar a sentir o Espírito Santo dentro de você. Oramassuri calabaracela. Oh, como é bom, irmã Ângela, sentir a presença do Espírito Santo. Oh, irmão, não tem coisa melhor na vida, irmão. Não tem coisa melhor na vida do que sentir o ardor da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, irmão. E o que o Senhor está fazendo aqui eu não vou trocar, não é trocar a igreja, não é trocar as cadeiras, não é trocar o altar. Eu preciso mexer na essência. Não tá, tem gente forçando. Tem gente forçando para não sair da igreja, tem gente forçando para continuar, tem gente forçando que pensa: eu já cheguei, eu já sou hoje um presbítero. Se eu parar agora ou se eu falhar agora, eu vou ficar depois para voltar de novo. Irmão, é melhor você começar do zero do que ficar forçando, irmão. É melhor você voltar no zero do que você forçar algo que você não está conseguindo ser, irmão. Deus olha para você e diz: para de forçar, eu quero espontâneo, seja verdadeiro. Cutuca alguém do seu lado, diga: Deus quer que nós seja verdadeiro, irmão. Diga: você é um estoraque na presença de Jesus. Diga, você é um estoraque. Alguém tem que olhar, irmão, e ver que você não força. Tem que ver assim: lá vai, está fluindo, o ministério fluiu, a casa está fluindo. A gente briga, irmão, sabe? Há uma metanoia, às vezes, irmão, sabe? De uma forma negativa, parece. Da gente viver a metanoia positiva, a gente vai para o negativo. Parece que não muda, a gente volta e erra de novo, irmão. A gente volta por quê? Porque nós estamos forçando. Se você parar de voltar, você parava de errar, irmão. Se você parasse de forçar, irmão, uma vida de obreiro, uma vida de sustentabilidade de crente, você parava de errar, sabe? Porque às vezes tem pessoas, irmão, que nem da igreja sustentam uma vida muito mais de crente do que nós. É fiel no dízimo, é fiel na oferta, é fiel com a igreja, ajuda, vem cozinhar se chamar, irmão. Sabe? E a gente às vezes parece estar forçando algo, irmão, querer forçar. E Deus não precisa forçar, eu sei quem você é. Abra o teu coração e diga: Senhor, me molda. Levante a tua mão, receba essa palavra nessa. Deus vai moldar o nosso coração. Remando, rimianda, labaia. Deus vai moldar, irmão, o nosso coração. Aleluia. Às vezes parece, eu falo: Deus, eu estou forçando alguma coisa. Sabe, o pastor Cleonil conversa com Deus na madrugada. Eu conversava com o pastor Adailton hoje. Ele veio aqui, a gente ficou uma hora mais ou menos fazer uma mesa aqui, choramos junto. E o pastor falou: pastor, ele entrou por aqui. Irmão, eu vi lágrima no olho dele, assim, a alegria dele chegar aqui, ver o acesso da casa, a salinha, o desejo. Esse homem vai lá para Imbituva, irmão, quarta e domingo. Paga 1.400 e pouco de aluguel, 1.400 do carro, mais 1.000 e vai lá abordada para sustentar. A igreja entra 3.000, ele tem que tirar 1.000 não sei da onde para poder. E continua, irmão. Olhei para ele feliz, irmão. Feliz, olhou aqui e falou: meu Deus, esse povo tem que ser grato, pastor. Eu falei: glória a Deus, está grato. Ele falou: meu Deus, pastor, eu com uma igreja nessa aqui, pastor, eu acho que eu dava chuto no meu fio. Eu olhei para ele e falei: por que eu não estou chutando meu fio então? Tem alguma coisa errada comigo. O lugar é próprio, é nosso, irmão. Está na comunidade, tá, mas é nosso, irmão. Diga para alguém: é nosso. A gente pode quebrar uma parede. Irmão, a gente não tem contrato com ninguém, irmão. A gente pode tirar, vamos mudar ali, vamos pintar, vamos. Aí, irmão, pastor, vamos colocar um negócio aqui, vamos. A gente pode, irmão, a gente não precisa forçar nada. Deus é um Deus que está recebendo a nossa essência. Então nós vamos parar de forçar, irmão. Rimiando calabaia. Você pode ter certeza, irmão, essa cobrança do sacerdote que eu fiz das cadeiras aqui, você pode ter certeza que amanhã vai ter cadeira naquela salinha. Porque eu vivo um Deus, irmão, que opera num coração espontâneo, não um coração que força, irmão. A gente chegou a 115 membros dessa igreja aqui, ó. 115. Hoje nós estamos um povo que está consolidado.
céu jogou a tarrafa, os peixes bons estão aqui. Amém? Você é um peixe bom, amém, irmão? Diga para alguém do seu lado, você é um peixe bom, por isso está aqui. Aleluia. Não cabia gente aqui, irmão Valéria. Manja, não cabia gente nessa igreja. A gente chegou com 3 igrejas. 3. Só a outra igreja nossa tinha 40 membros. Aqui lotou, irmão. Sabe, fazia aquele movimento e não é, pastor? E eu tinha na época 22 cadeiras aqui, né? Aí eu tava orando um dia e falei, não, eu não vou comprar mais cadeira, você é doido? Comprar mais cadeira pra quê? Se nós temos pouquinha gente. Aí o Senhor falou no meu coração, se você não compra cadeira, eu não mando gente. Primeiro você compra a cadeira, depois eu mando gente. Eu falei com a irmã Vanaína, irmã Vanaína, sabe por que a gente está fazendo essa linha já fazer? Para os irmãos terem liberdade de entrar e dizer que está faltando fogo. Falei ou não falei? Está faltando piso, faltando banheiro. Você entendeu? É o prazer da gente entrar lá e ver o que está faltando. O que está faltando, entendeu? Quantos irmãos já entrou no banheiro? O que está faltando? Sabe? É sobre isso, irmão. É ser espontâneo. Não preciso falar, irmãos, está faltando. O irmão vai, olha, falta. Quantas vezes eu deixar talão de luz aqui, ó? Esse minha aqui, ó. Alguém vinha, foi ou não é, Zé? Pegar e só mandar o comprovante. Por quê? Porque eu não preciso falar que tem luz para pagar. Se eu deixar aqui, alguém pega e diz assim, é meu compromisso. Coisa minha isso aqui. Tem alguém que está entendendo que o Senhor está tratando nosso coração com essa noite? É esse povo, irmão, que vai morar num lugar preparado. É esse povo que vai para um lugar organizado. É esse povo, pastora Ana, Marcelo, que vai para um lugar onde tem uma mesa alinhada, preparada, adornada, irmão. Você está entendendo isso aqui? Então o que o Senhor está dizendo para nós, irmão? Seja espontâneo. Entendeu? Seja espontâneo. Se tiver que forçar, tiver que te lembrar, tiver que te falar sempre, é porque, irmão, sabe, você está deixando de queimar essa essência do Senhor. E o Senhor, irmão, ele não tolera, irmão, aquilo que é forçado. Intimidade forçada. Graças a Deus que as crianças foi tudo para lá, só tá usando. É estrupo. É forçado, intimidade forçada. O Senhor está dizendo, não quero intimidade forçada. O Senhor está dizendo, eu quero uma pessoa que se entregue. Senhor, o que eu sou útil na tua obra? Senhor, o que eu posso fazer mais? Só frequentar a igreja para mim não é suficiente. Porque às vezes a gente costuma frequentar a igreja, irmão. Sabe? Sentar na cadeira, sem se envolver, sabe? Sabe, Manoel? A gente se acostuma, senta na cadeira. Agora eu vou. E parece que a gente costuma vir aqui cantar. O Senhor está olhando para nós e está dizendo, troca a essência. Estou com saudade de descer aí. Estou com saudade, irmão. A gente fala, mas parece que a gente fala de boca para fora. Deus está dizendo, para, seja verdadeiro. Fale de verdade, fale que você tem vivido, fale quem você é. Ah, pastor, mas Deus está dizendo, fale para mim, não é para a igreja. Vamos conversar. Irmão, olha para cá. Faz quanto tempo será que o Senhor já está chamando você para essa conversa? Você só está adiando. Só adiando. Porque você sabe que se você tiver coragem de falar, Senhor, vamos sentar nessa mesa, vamos conversar, Ele vai só dar na moleira. O Senhor vai te pegar bem na moleira, assim, ó. É ou não é? O problema é que a gente não tem coragem, irmão. Por isso que Jacó teve coragem. E o Senhor, sabendo o nome dele, disse, ô Jacó, qual é o teu nome? Não, mas Jacó? Não, qual é o teu nome? Fala. Deus não sabia o nome dele? É porque Deus queria saber se ele tinha coragem de falar quem realmente ele era de verdade. Quer passar o Val de Jaboque? Jacó está Israel? Fala quem tu és. Deus sabe onde você mora, Deus sabe onde você trabalha. Ele só quer ouvir de você. Deus, eu acho que aqui eu estou forçando. Irmão, esse incenso aqui era queimado no tabernáculo. O sacerdote queimava toda manhã, continuamente, e à tarde. O Senhor está olhando e está dizendo, vamos trocar a essência. Já não me agrado mais. Vamos para o estoraque. Estoraque, diga para alguém, estoraque, algo espontâneo. Mas tem outra especiaria aromática, chamado de ônica, ou do hebraico, onisha. Pastor, o que é essa ônica? Diga para alguém, profundidade.
Pastor, qual é o culto que Deus quer que eu entregue? Profundo. Pastor, qual é a vida que Ele quer que eu esteja no Evangelho? Profunda. Pastor, qual é a vida que eu tenho que ter ministerialmente? Profunda. Qual é a essência que eu preciso? Profundidade. Pastor, qual é essa especiaria? Uma especiaria onde um grupo tinha que mergulhar no lago para pegar dentro de um animal, no fundo do lago. Uma especiaria chamada onisha, que quando arrancava do animal aquático, aquela essência exalava. Deus está dizendo: mergulhe. Mergulhe. Porque se você não mergulhar, você nunca vai conhecer quem é Deus realmente na tua vida. Não é sobre o pastor pregar uma boa mensagem, é sobre o desejo de você mergulhar. É sobre o desejo de você se afundar. É sobre o desejo de você estar aqui. É sobre o desejo de você cultuar. É sobre o desejo. Ô irmão, quantos recebem essa palavra que essa noite Deus está dizendo: eu quero mais profundidade, irmão. Não é, irmão, é muito simples, é muito pequeno para nós, pastora Ana, é muito, pastora Maria. É pequeno para nós, sabe, se relacionar com Deus assim, que só me dá carro. Ô pastor, mas carro? Irmão, o que é carro, irmão? Diante daquilo que o Deus poderoso pode fazer por nós. A gente se contenta com pouco, irmão. Diga para alguém do seu lado: você é filho. Como pode um filho, Danilo, se contentar com pouco? Você já viu um filho se contentar com pouco? Não. Você dá um celular e ele olha assim, né? Queria outro, não queria? Porque o filho nunca está contente, ele sempre quer algo a mais. O bastardo não, o bastardo, obrigado, né? Qualquer coisa para ele, porque é bastardo. Diga para ele: você não é bastardo, você é filho. Então aqui Deus está dizendo: pega a única na profundidade. Então eles estavam indo porque segundo a biografia, eu fui estudar isso aqui, tinha um grupo para fora do lago que ficava ali esperando. Se alguém mergulhasse e não voltasse, eles tinham que mergulhar para buscar. Então era risco de vida. E profundidade ao Senhor tem hora, irmão, que a gente vai correr alguns riscos por amor ao Evangelho. Risco do que? Risco de uma porta fechar. Risco daquela pessoa que foi amiga há 20 anos nunca mais te olhar na cara. Risco de quando você sustentava, agora você está, né, sapateandinho. E aqueles amigos que você pensava que era amigo já não te acompanham mais. Tem alguém que está entendendo isso aqui? Deus está dizendo: irmão, vale a pena correr risco. Se tem um risco que eu corro, irmão, todos os dias é por amor. Irmão, eu não sei vocês, mas eu sou apaixonado por Jesus, irmão. Cada dia mais eu me aprofundo na palavra, cada dia mais eu me aprofundo. Eu digo: Senhor, quanto eu sou apaixonado pela tua presença, quanto eu sou apaixonado pelo Senhor. O Senhor está chamando uma igreja, irmão, para correr risco, irmão. Uma igreja que vai correr risco mesmo, irmão. Sabe? Vai mergulhar profundo, Maria. E vai dizer: eu estou disposto a mergulhar tão fundo, mas conhecer algo tão profundo. Diga para alguém do seu lado: você só vai em lugares que ninguém foi, se tiver disposto a fazer o que ninguém nunca fez. Não, pastor, eu quero chegar. Quer mesmo? Então esteja disposto a fazer coisas que ninguém fez. Esteja disposto a falar coisas que ninguém falou. Esteja disposto, sabe, a criar oportunidades que ninguém criou. Quem está dentro diz amém? Terceira especiaria aromática. Primeiro, estoraque, espontâneo. Segundo, ônica ou nicha. Mas existe a terceira. E a terceira, irmão, irmão, a terceira, eu acredito que todo mundo aqui vai se identificar. Qual é a terceira, pastor? A terceira é o gálbano. Sabe o que é o gálbano, Brian? O gálbano, ele só sai o cheiro, o perfume, a essência, quanto mais ele for triturado. Sabe? Aquele cipó que vai torcendo assim, sabe? Tem alguém se identificando? Não. Tem gente que está esperando as coisas melhorar para oferecer algo para o Senhor. O Senhor está dizendo: eu quero apertar você para tirar algo de você. Tem gente que não está entendendo. Tem gente que não está compreendendo.
Mas o Senhor Zé está falando para nós: eu estou te apertando para extrair de você a essência. Ai, Jesus, por que isso, pastor? Por que isso, Deus? Porque um dia você falou que ia me servir, então eu vou te apertar agora para extrair a essência. Porque um dia você falou que ia pregar minha palavra, então eu vou te apertar agora para extrair a essência. Porque um dia você falou que nunca ia faltar culto, e já está faltando culto um atrás do outro, eu vou te apertar. Você falou que se melhorasse as coisas, se o Senhor fizesse assim, o Senhor está dizendo agora: eu vou te apertar, vou te triturar para sair a essência de você. Irmão, diga para alguém do seu lado: não vai melhorar, irmão. O céu permite, Miqueias, a gente está numa prensa. Irmão, toda o óleo extra virgem, quem conhece óleo extra virgem? Ele só sai quanto mais a prensa aperta. Quanto mais aperta ali, mano, extrai o virgem do óleo. Sabe o que é virgem? O puro, João. Aí você fala: meu Deus, por que, mano? Por que essa prensa na minha casa agora? Por que essa prensa no financeiro agora? Deus está dizendo: porque eu estou extraindo algo, uma pureza de vocês. Mas a gente não gosta, irmão. E é por isso que o Senhor vai juntar o espontâneo, o profundo e o extrair, que é o aperto. Você vai juntar isso. Você entendeu que a igreja precisa carregar isso, irmão? Tem que ser espontânea, profundidade. Entendeu, Jesus? Entender. Tá apertado, tá difícil, tá. Mas Deus está extraindo alguma coisa de mim. Deus está extraindo algo poderoso de mim. Porque parece que Deus só está, irmão, quando tudo está certo, é ou não é? É ou não é, Ben? Parece que Deus só está com a gente quando tudo está maravilha, né? E não. Deus está com a gente quando o nosso pensamento está frustrado. Deus está com a gente quando... Quantos recebem essa palavra aqui essa noite, irmão? Deus está, Mari, com a gente. Deus está com a gente quando tudo, sabe? Parece que, Marcelo, tá, sabe? Estava caminhando aqui, mas parece que o meu aqui, Deus não estou contigo. Estou te apertando, estou extraindo, mas parece, irmão, que quando... Olha, irmão, agora vamos voltar aqui do último, do Gálbano, né? Para o Nisha, do Estoraque. A gente falou do Estoraque em ordem de sequência, biblicamente. A gente falou do Estoraque, a gente falou do Nisha e a gente falou do Gálbano. Agora vamos ver como o céu está trabalhando em nós. O céu nos aperta para a gente viver algo profundo no espontâneo. Não é assim que Deus está fazendo? Não é assim que Deus faz? Porque, irmão, parece que quando tudo está bom, olha para cá, parece que quando tudo está bom, a gente parece que não tem prazer de servir a Deus, irmão. É ou não é? É uma preguiça, é um nhonhonhô, é um xoxonhonhê, é ou não é? Aí o negócio tem que apertar para você dizer: eu vou para a igreja. O negócio tem que apertar para você dizer: eu vou orar. O negócio tem que apertar para você dizer: eu vou ler a Bíblia. Será que precisa, irmão, a gente ficar fazendo essa coisa? Eu estou escrevendo, irmão, amanhã é um dia que eu não vou pegar nem celular. Então não espere amanhã eu mandar mensagem nem de bom dia. Deus colocou no meu coração: amanhã eu vou tirar o dia todo, porque eu estou atrasado no meu livro essa semana. Correria, mexer aí, correria para lá e para cá, trazer uma semana no meu livro. Mas parece que a gente está numa correção de curso, irmão, onde Deus está olhando e está dizendo: sabe, Brian? Parece que a gente programou aquele bonequinho que deu corda. A gente vai e parece que a corda para aí. Deus está dizendo: você não é boneco, você não é fantoche. Você é um ser vivo, movido pela presença. Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: nós precisamos alinhar o nosso coração como igreja, irmão. Tá bom? Tá bom. Dá para melhorar? Sim ou não? Diga para alguém: dá para melhorar, irmão? Porque, irmão, não existe Deus descer e receber se a gente forçar. Não existe Deus descer e receber se a gente não quiser, irmão, viver algo profundo com Ele. Deus não é Deus, irmão, de coisas rasas, irmão. Diga para alguém do seu lado: Deus não é Deus de coisas rasas. Enquanto a gente ficar, irmãos, vivendo um Deus de coisas pequenas, coisas rasas, a gente vai ficar na mesma. A gente vai ficar patinando, irmão, malhando em ferro frio. Sabe o que é malhar ferro frio? Quem sabe? Sabe, João? Quer malhar ferro frio? Hã? O
quer malhar ferro frio, pastor Carneiro? Você foi forjeiro? Ferro gelado. Vai trabalhar ele? Só vai ter modelação num ferro que passar pelo forno. Então malhar ferro frio, meu Vanaína, é você pegar um ferro no outro. Não vai ter modelo de nada. Deus está dizendo, irmão, a igreja não pode ficar malhando a ferro frio, irmão. Uma hora está bem, uma hora oscila. Uma hora está bem, uma hora oscila. Sabe? Uma hora está firme. Uma hora conta comigo, uma outra hora está me churu. Irmão, nós servimos um Deus, irmão, que se Ele for olhar para o nosso rosto, para a nossa cara, às vezes, irmão, Ele diz assim, já pensou? Nosso comportamento, irmão. A igreja, ela precisa crescer espiritualmente. Uma igreja, ela precisa, sabe, crescer. Deus tem tratado muito o meu coração. Eu falo com a pastora às vezes, falo, amor do céu, Deus está trabalhando dentro de mim, irmão. Sabe? Aquele menino já não é mais aquele menino, sabe? Eu não sou mais aquele cara que fico pedindo, venha. Não, quer vir, vem. Não quer, não vem, irmão. Vai fazer, faz. Não quer fazer, não faz. Eu também não vou pedir, não vou assistir, não vou cobrar, irmão. Porque se não for espontâneo, irmão, amanhã vai falar, me arrebentei. E aí eu só vou alinhar e vou dizer, aqui ó, nunca deixei de pregar, nunca deixei de falar, nunca deixei de aconselhar, nunca deixei de falar para você, entendeu? É por isso que eu tenho que estar com o meu coração alinhado. O problema é eu desalinhar o meu coração. Você está entendendo? Esse é o problema. Diga para alguém do seu lado, o pior demônio não está no inferno. O pior demônio é a velha criatura que ressurge sempre. Velha prática, as velhas razões. Depois vou mandar o vídeo para você do pastor Claudinei com a cerâmica na mão. Brincadeira, irmão. Misericórdia. Sabe a velha prática, irmão? Eu não falo a velha prática de se irar, irmão, porque tem vez, igual eu conversava com o irmão aqui da igreja esse dia atrás. Esse dia não, acho que aconteceu agora. Participei da faculdade participei de um trabalho de inclusão social. E nesse trabalho de inclusão social foi falado para nós uma direção de mesa que quando for para defender o que é teu, o teu espaço, leão, você nunca vê um leão toda hora. Leão só ruge quando se sente ameaçado. E quando você vê uma ameaça, não é espiritual, não é diabo, é leão. Por isso que Jesus, a Bíblia diz em Pedro, capítulo 5, versículo 6, 7, 8, no 7 ele vai dizer, no 6 ele diz, lança sua ansiedade, no 7 ele vai dizer, o leão, o diabo brama como leão, mas não é leão, como leão, porque leão, de verdade, é o leão da tribo de Judá. Mas ele brama como? Mas ele é gatinho. Amém? E 2 motivos faz um leão bramar. Quem sabe? 2 motivos faz um leão bramar, pastor Ana. Primeiro, leão só brama se sentir ameaçado. Se ele chegar num ambiente e sentir uma ameaça, ele vai rugir. Sim ou não? Sim. Só que existe o segundo motivo que faz um leão verdadeiro rugir. Só tem 2 motivos. O leão não fica latindo igual o cachorro vira-lata. É por isso que a gente tem que ter posicionamento. Se é para defender, opa, peraí. Família, casa, igreja. Opa, eu sou pastor daqui. Vou defender com custo que custar. Se for chamar a polícia, a gente chama. Se for chamar os guardas, a gente chama. Inclusão social, você aprende isso aqui. Porque às vezes você pensa, meu Deus, pastor Claudinei. Se for para defender, mas a gente vai para cima. Amém? Precisou de alguma coisa, chama o pastor Claudinei. Tá aí o homem. Como que é o contato? Ei, Danilo. O homem é brabo, velho. Rugiu mesmo. O sangue do cordeiro. E aí, pastor Ana, o segundo motivo é, se o primeiro é ele se sente ameaçado, o segundo é quando um leão se sente inferior aonde chega. Aí ele ruge, porque naquele lugar tem um leão maior do que ele. Posso liberar essa palavra para o teu coração? Sabe por que o diabo está bramando e rugindo igual vira-lata na tua casa e não consegue parar e te destruir?
porque tem um leão maior do que ele na tua casa. Levante essa mão, receba essa palavra. Tem um leão maior, maior, maior. Ele é gatinho, ele bate, mas ele se deparou que na tua família, no teu ministério, na tua casa, tem um leão, e o nome dele é Leão da tribo de Judá. Ele está rugindo sobre a nossa igreja. Então deixe, irmão, bramar, deixa latir, irmão. Você está entendendo isso aqui? Então o leão só ruge quando ele é ameaçado ou quando ele se sente inferior. É por isso que Pedro está dizendo, irmão, lança a tua ansiedade sobre o Senhor. Ô igreja, não precisa forçar nada, se lança, se entrega, Onisha, se aprofunda, se lança nos braços do Senhor, porque Ele tem cuidado de... Ah, pastor, mas peraí, vamos ler, abra sua Bíblia comigo, 1 Pedro. Ô irmão, preciso ler isso aqui. Aleluia, quem está entendendo isso aqui diz amém. 1 Pedro, qual é a segunda, pastor Cornei? 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 6. Coloca para mim. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, aonde, irmão? Aonde? Diga para alguém, só tem um lugar para você ficar humilde, e não é na empresa que você trabalha. Porque às vezes você é humilde na empresa que você trabalha, menos debaixo da mão do Senhor. Às vezes você é humilde no teu trabalho, às vezes você é humilde na rua, às vezes você é humilde diante do pastor, às vezes você é humilde, sabe, na presença de alguém. O Senhor está dizendo humildade de verdade debaixo da minha mão. Deus sabe, Ele controla a tua humildade. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de... Para o seu tempo vos... Tá. Então o que o Senhor está dizendo aqui, João, cara, vem para debaixo da minha mão. Pastor, por que eu estou lançando problema? Por que eu estou afoito? Por que nada resolve na minha vida? O Senhor está dizendo, porque você se afastou da mão. Pedro entendeu isso aqui, irmão. O cara que mais viveu longe da mão, o cara mais bipolar, porque a biografia de Pedro mostra um cara bipolar. E o cara vai escrever sua epístola dizendo, eu consegui ficar debaixo da mão dele. O cara mais bipolar deu certo, irmão. Ficar debaixo da proteção, vivendo o seu chamado verdadeiramente na essência, debaixo da mão. Porque, irmão, se o Senhor está dizendo vem para debaixo da mão, Ele está dizendo vem para debaixo do lugar seguro. Coloca a tua casa, teu ministério, sabe, os teus projetos debaixo da mão do Senhor. E o diabo tem raiva de ver crente, irmão, na essência, debaixo da mão de Deus. Quer ver? Versículo de número 7, vai lá. 5, 1 Pedro 5, 7, lá. Lança sobre ele. Olha isso aqui. Lança sobre ele a vossa... Sabe o que é ansiedade? Uma mente precipitada trabalhando sem êxito. Sabe o que é ansiedade? Uma mente que trabalha no futuro sem propósito. Quando você tem ansiedade, você está colocando a tua mente para trabalhar lá no futuro sem propósito nenhum, que não vai trazer resultado nenhum. Diga para alguém do seu lado, para de ser ansiosa, para de ser ansioso. Você está dando serviço para a tua mente. Você está entendendo isso aqui? Então lança sobre ele a vossa... Coloca o versículo 8. A vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de... Você entendeu que antes ele manda vir para debaixo da mão? Vem debaixo da mão. No seu tempo ele vai te... Então ele não fala para lançar problema antes de falar para vir para debaixo da mão. Ele diz primeiro vem debaixo da mão, agora lança a ansiedade. Pastor, por que nada resolve? Porque está longe da mão. O Senhor está dizendo vem para debaixo da mão, agora conta o teu problema, que te aflige. Versículo 8. Sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário anda rugindo, bramando, para fazer o que, irmão? A quem possa, como leão. Está escrito, não está? Como leão, a quem possa. Por quê? Porque, pastor Ailton, o diabo tem raiva de ver casa debaixo da mão, porque ele sabe que quem está debaixo da mão tem cuidado, irmão. Quem está debaixo da mão tem proteção. Quem está debaixo da mão é protegido. Quem está debaixo da mão, ele sabe, não tem como tocar, tem essência. Porque só permanece debaixo da mão quem carrega a essência, irmão. A gente se distancia da mão do Senhor, irmão, por qualquer coisa. Eita. O Senhor está
dizendo para nós essa noite. Versículo 9. Essa é a receita do bolo para você. Ao qual firmes aonde? Que mais? As mesmas. Posso liberar a palavra? Os mesmos gálbanos se cumpre hoje no meio de vós. Vai ter Satanás, vai ter diabo, e a Bíblia ainda vai catalogar ele de tentador. Sabe o que é tentador? Aquele que vive tentando. Vai tentar na empresa, não conseguiu na empresa, vai na padaria. Não conseguiu na padaria, vai usar o vizinho. Não conseguiu o vizinho, vai usar o parente. De primeiro, segundo, terceiro, quarto grau e assim por diante. Porque ele é tentador, vai viver tentando. Aí Paulo vai mais a fundo e vai dizer: resistir, e ele, diga para alguém, resistência não é bater, é aguentar. Entendeu, mano? Resistir o diabo tá batendo tanto, a luta tá grande, a pressão tá grande, Miguel. E aí, sabe o que é isso aqui? Paulo está dizendo canse o inimigo. Cansar apanhando? Levando borbado, Nilo? Canse o inimigo, mamãe. O diabo é tanto amarretado na tua casa, tanto amarretado nos teus projetos, que ele vai dizer: não dá mais, eu vou para outro lugar. Aí a Bíblia dizia: ele fugirá de vós. Sabe qual é a blindagem do céu para nós, Marcelo? Resista. Tá no dias mal? Resista. Tá na guerra? Resista. Tá difícil? Resista. Resista o inimigo, e ele fugirá de vós. Deus quer criar em nós essa resiliência, irmão. Sabe? Essa resistência, essa constância. Se coloca de pé. Tudo que Deus quer fazer em nós, irmão, viva, irmão. Viva essa essência. Deus não quer que você force, Deus não quer que você faça, sabe? Mas que tudo flua no teu coração. Irmão, você não sabe o quantas bênçãos do Senhor estão reservadas e desbloqueadas no mundo espiritual para quem serve ao Senhor. Levante as suas mãos, quero liberar uma palavra de Deus para o teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu libero essa palavra crendo, Pai, que bênçãos estão sendo desbloqueadas diante de um fluir. A gente não vai forçar, a gente não, Senhor. A gente simplesmente vai viver o que o Senhor tem para nós viver. Ó Deus, que o Senhor venha perdoar, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido, Pai. Não nos deixa cair em tentação, mas nos livra, Pai. O nosso pedido nos livra do mal, porque Teu é o reino, Teu é o poder e a glória para sempre. Ó Deus, não deixa a Tua igreja, Pai, entrar numa mesmícia. Não deixa a Tua igreja se tornar uma igreja robótica. Não deixa a igreja se tornar uma igreja, Senhor amado, paralisada. Não deixa, Senhor, mas que a nossa mente de servo do Senhor venha entender o Teu propósito para o nosso coração. E que nós possamos ser mais espontâneos, mais profundos, Pai. E ainda, Senhor, que no aperto, sendo triturado, Senhor, ainda vem exalar a essência das nossas guerras, das nossas lutas para o Senhor. Em nome de Jesus. Para encerrar essa palavra, no primeiro livro da Bíblia, você vai encontrar Deus, depois da Torre Babel, sentindo o cheiro do altar levantado para Ele. Deus está com saudade do cheiro do teu altar, irmão. Deus está com saudade do cheiro do nosso altar. Deus está com saudade de descer no nosso quarto e sentir a essência do nosso altar. Deus está com saudade, irmã Ângela, de descer e sentir a essência do nosso culto, irmão. A essência da nossa oração. Às vezes você está de pé aqui, irmão, mas em casa você não ora. Você sustenta uma vida de obreiro, mas você não lê a Bíblia. Você sustenta uma vida de membro, mas você não tem comunhão com Ele, irmão. E o Senhor não quer, irmão, uma igreja que não tenha profundidade. Tenha profundidade em casa.
Leia, irmão. Medite, busque, ore, consagre. Faça isso, irmão. Você vai ver que a tua vida vai mudar, mano. Não é sobre eu pregar, irmão. Sabe? Eu posso tornar o maior coach para a tua história e alinhar o teu coração. Mas se você não desejar viver, irmão, uma vida profunda no Evangelho, conhecer de verdade Deus, não é o tanto que você conhece de Deus, é o tanto que Ele conhece de você. Leia, se aprofunde. Tenha desejo de chegar em casa e analisar. Poxa vida, o pastor foi até aqui. Irmão, eu cavei até aqui. Você pode ir muito mais longe. Você pode ir muito mais longe, irmão. Eu cavei só até aqui. Você pode cavar muito mais. Amém? Estenda nas suas mãos. Espírito Santo que está aqui conosco. Ó Deus, nós vamos encerrar nossa reunião. Nós louvamos, nós ofertamos, nós se alegramos. E nessa hora agora, Pai, eu preciso, Senhor, que o Senhor nos leve para um lugar secreto, Pai. Que os irmãos possam sair dessa noite e dizer: Senhor, me leva para um lugar secreto, Pai. Me chama, Senhor, para essa conversa difícil entre nós dois. Que pessoas, casais, saiam daqui essa noite entendendo: Senhor, eu preciso mergulhar, eu preciso ser mais espontâneo, Pai. Eu preciso me colocar mais aquilo que precisa na tua obra, na igreja, na ação social. Ó Deus, eu estou muito igrejeiro, eu estou muito acostumado só a frequentar culto, mas eu estou tão distante do Senhor. Estou tão distante, eu aprendi, eu acostumei para a igreja, Pai, mas eu não tenho sido essa igreja que o Senhor quer que eu seja. Muda o nosso coração, Pai. Toca no profundo, Pai. Faz isso acontecer. Em nome de Jesus. Querido, não seja apenas um costumeiro, um igrejeiro. Às vezes você pensa que você vir para a igreja, você se torna uma pessoa boa. Deixa eu falar um negócio para você, sem medo de machucar. Tem muita gente boa no inferno, mas tem muita gente ruim no céu. Tem muita gente boa que desceu para o inferno, mas tem muita gente ruim que não valia nada, que resolveu aceitar a graça e mudou de vida, irmão. Você está entendendo, né? Ah, mas eu sou uma pessoa boa. Eu faço, ajudo, contribuo, irmão. Bondade não te dá passaporte de salvação. O que te garante salvação é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estenda as suas mãos, a gente vai encerrar. Diga para alguém do seu lado: a graça te alcançou nessa noite. Sai daqui hoje igual eu, irmão. Eu chego em casa, vou comer mais um pouco. Você acha que eu paro aqui? Pergunta para a pastora: o que eu faço depois do culto, amor? O que eu faço depois? Eu vou e escuto tudo aquilo que eu preguei de novo, irmão. E ela fica brava comigo. Sim ou não? Quando os irmãos vão dormir, eu vou dizer: Senhor, eu preguei. Porque enquanto eu estou pregando, Deus está falando. Mas depois, ouvindo o que Deus falou, eu falo: Senhor, quero viver isso. Porque não é vida para você se não faz sentido ser vida para mim, irmão. É vácuo, é vazio. Você está entendendo? Estenda suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado. Leva a tua igreja em paz. Conduza a tua igreja em paz. E que nessa bênção apostólica, Pai, a gente possa sair dessa noite de domingo dizendo: Senhor, me leva para um profundo, para um secreto. Ó Deus, eu quero começar a ajudar. Senhor, eu tenho chamado para pregar a tua palavra, então eu vou pregar. Não, Senhor, o Senhor quer que eu alinhe meu coração. O que o Senhor quer que eu faça? Rápido? Então eu vou. Tenho ministério? Então eu vou. Eu me lanço no fogo, eu não tenho medo, Pai. Se o Senhor está lá, eu vou. Eu subo a montanha. Se o Senhor está nessa montanha, igual Moisés disse, eu vou. Se o Senhor está na nuvem, então eu vou. Eu me lanço. Eu me lanço. Eu me lanço. Deixa eu contar esse negócio para você rapidinho. Olha aqui para mim. Pastor Claudinei é prova. Eu estava agora essa semana sem dormir. Falei: Senhor do céu, a gente ajuda tantos irmãos. Vai lá, tira do que não tem para ajudar. Eu falei: Senhor, eu preciso pagar umas contas aqui em casa. Eu preciso pagar umas contas da igreja que realmente não entrou. Não tem, os irmãos entra dízimo, oferta. A gente precisa arcar a consequência. Eu sem dormir, trabalho. Falei: Deus, o que o Senhor quer fazer? O Senhor, eu estou me lançando. E eu estou queimando esse louvor todos os dias de madrugada. Eu levanto para orar. Agora vai ser mais gostoso, porque agora eu entro dentro da igreja aqui. E eu vou aqui, irmão, sozinho.
Quem acompanha as câmeras pode ver. Madrugada eu estou aqui, orando. Me lanço no fogo. Sabe o que Deus está falando comigo? Se lança mesmo? Eu só falo lanço. Se o Senhor estiver ali, eu lanço. Se o Senhor quiser que eu vá lá, eu vou. Porque o Senhor só precisa encontrar em nós um coração que quer, irmão. Se o Senhor encontrar em você um coração que quer, eu vou me lançar, não vai faltar. Não, eu vou me lançar, eu vou me doar. Aí o Senhor, enquanto o Senhor encontrar em nós um coração medíocre, o Senhor quer coração que se lance, irmão. Se lance no fogo de verdade. E eu orando em casa, meditando, de repente, irmão, uma providência. Liguei para o pastor Claudinho de manhã cedo e falei: pai, paguei as 2 prestações da igreja, paguei o meu carro e comprei mais umas coisas aqui em casa. Totalizou o valor de R$2.700. Passou de onde que veio? Quando Deus quer, manda até o diabo ofertar na nossa vida, irmão. Quem acredita nisso? Quem acredita, irmão? Se Ele quiser, Ele manda até os capetas do inferno operando Deus. E eu paguei 2.700 de conta. Sem ter R$1 no caixa da igreja. Estou deitando na minha cama dizendo: o Senhor cuida da minha casa, o Senhor cuida da minha família. Porque eu sou fiel. Porque eu vivo o que eu prego. Eu vivo quem eu sou de verdade, irmão. O Senhor está pedindo para nós, Marcelo, pastor Carnei, Danilo, Maria, Zé, Giza, Maria, Jennifer, se lance. Se nós não se lançar, irmão, encontrar em nós mediocridade, não tem acesso de bonança. A gente precisa sair de uma vida de necessidade para pisar os pés no campo do transbordar. Quantos querem viver isso? Estenda suas mãos fazendo continha, que é para a bênção não cair. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus, que as 2 consolações do Espírito Santo, só quem ouviu a palavra vai viver algo profundo, espontâneo, profundo, irmão. E ainda que aperte, vai dar glória, vai dizer: Evangelho puro, nosso destino, viva! Deus abençoe a todos, irmãos. Os casais, eu vou pedir para os casais ficar aqui.